A TV SBR se encontra na cidade de Limoeiro do Norte, quando vamos conversar com o ex-prefeito daqui deste município, João Guilmar, bastante querido, e um homem que conhece a realidade política do estado do Ceará, e neste ano principalmente. Mas vamos começar falando sobre a cidade de Limoeiro do Norte. João Guilmar, recentemente houve aqui, portanto, uma mobilização da população através do poder público municipal no sentido da instalação do Hospital Regional de Limoeiro do Norte, para se fazer aí uma reivindicação ao governador Cid Gomes, ao presidente da Assembleia Zezinho Albuquerque, quando foram feitas assinaturas, colhidas assinaturas para serem enviadas, portanto, a essas pessoas, a essas autoridades que nós já falamos. Como você vê a instalação? Você acredita que o governador, que já disse, que já fez essa declaração para a imprensa, que vai instalar o hospital regional aqui no Vale do Jaguaribe? Gostaríamos que você falasse sobre o assunto. Limoeiro está preparada para receber esse hospital e se é o local ideal, Limoeiro do Norte, para atender as diversas cidades aqui da nossa região. Seja bem-vindo à TV SBR. Um abraço a você, um abraço a todos os internautas, é um prazer a gente estar conversando com um assunto tão polêmico, tão importante para a população. Em relação ao hospital terciário, é o hospital regional de alta complexidade. O governador do estado ele fez dois, um em Sobral e um em Juazeiro do Norte, já em funcionamento. E o governador está fazendo mais dois, um na região central, onde está em Xeramubim, e o outro na metropolitana de Fortaleza. Então esse hospital terciário vai desafogar, a ideia é desafogar a alta complexidade nos hospitais em Fortaleza. À época, eu pedi ao governador, eu ainda era presidente da prece, eu pedi ao governador para que esse hospital viesse um desses hospitais terciários para a região do Vale do Jaguaribe. E aí o governador, à época, me falou que não tinha condições de fazer isso no Vale do Jaguaribe, porque concluía-se o mandato dele e estava concluindo esses dois hospitais do Xeramubim e da região metropolitana. Por que eu estava pedindo isso para ele? Porque eu entendo que a maior despesa disparada dos municípios é com ambulância-terapia. E a ambulância-terapia só atrapalha as pessoas mais humildes, mais pobres. Então, essa era a minha ideia, trazer o hospital terciário para o Vale do Jaguaribe e colocava Limoeiro à disposição. Por que é que eu entendo que Limoeiro, eu entendo que Limoeiro é mais importante para o senhor? Porque nós somos aqui distantes das demais cidades. Por exemplo, se você vier aqui, por exemplo, de Jaguaretama, está em torno de 100 e poucos quilômetros para Limoeiro. Se você vier de Aracati, Fortim, dá mais ou menos, Aracati, Fortim e Capuí, dá mais ou menos uns 120, 130 quilômetros. E se você vier do Pereiro, dá mais ou menos isso. Então, é uma cidade equidistante. E eu defendo também que esse hospital regional, ele seja instalado ali no triângulo, mais ou menos no triângulo de Morada Nova. Por quê? Porque vem o pessoal de Morada Nova, vem o pessoal de Luz, o pessoal de Limoeiro, dessa região. Então eu defendo que seja na BR-116, próximo ali do triângulo da Morada Nova com a BR-116. Então, como o governo disse aí que não ia fazer, e agora está dizendo que vai fazer, lógico que é importante a mobilização do Vale do Jaguaribe para esse hospital vir. E depois, cada prefeito, cada grupo político vai defender o seu município. Por isso, assim, que eu acho importante essa manifestação para que o hospital, primeiro, que o hospital venha, e segundo, que o hospital seja instalado numa região que fica aqui distante das demais. É bom informar que a saúde ele divide em atenção básica, que são os PSFs, segundo, a atenção secundária, que são os hospitais regionais, no caso aqui de Limoeiro, o Hospital de Cresce de Maveira, que aqui ele congrega 11 municípios, e a saúde terciária, que é esse hospital regional de alta complexidade. Então, é importantíssimo vir. Eu acho que essa micro-região, eu acho que gira em torno de 600 mil habitantes, e é importante que esse hospital venha, porque só assim ajuda muito os municípios e ajuda muito
a população relacionada à alta complexidade. A gente sabe que João Guilmar é muito preocupado com a questão da saúde, principalmente quando se trata de colocar a saúde para o povo, para aqueles mais carentes que não têm condição de pagar, portanto, um plano de saúde. E para quem também não tem conhecimento, é bom refrescar a memória, que a Policlínica foi uma luta do Guilmar junto ao governador do estado. A Policlínica, Guilmar, ela hoje conta com toda a infraestrutura para proporcionar o atendimento para que ela foi instalada? Bem, a Policlínica aqui em Limões especificamente, aqui está instalado o CEL, Centro de Especialidade Odontológica, e a Policlínica. Então a Policlínica tipo 1 ela tem 10 especialidades e a Policlínica tipo 2 tem 13 especialidades, inclusive com tomógrafo. Então, se você vê a Policlínica aqui, a instalação da Policlínica, você vê que é um equipamento assim, de alta especialização. O que é que a minha preocupação que é se realmente as especializações já estão com as equipes suficientes para fazer o atendimento. E é bom que toda a população dessa micro-região saiba que a Policlínica ele é um trabalho de média complexidade. Então, na hora que sair um doente, um paciente, por exemplo, de Tabuleiro do Norte, ele vem já sabendo a hora que vai ser atendido, por quem vai ser atendido. Então, para isso daí, esse equipamento foi muito importante, é muito importante, e na hora que vai uma especialização começar a trabalhar, lhe garanto que diminui muito a ambulância terapia em procura de Fortaleza, porque muitos exames de especialidades vão sair aqui da Policlínica. Muito importante esse equipamento. E aqui em Limoeiro ficou o CEL e a Policlínica vizinho ao outro, de modo que é um equipamento, e aí todos têm que agradecer ao governador por esse equipamento que é importantíssimo para a nossa micro-região. João, eu disse que foi uma luta sua, inclusive a doação, portanto, do terreno. Nos conte, portanto, essa história que é muito importante que o Ceará, o Brasil, tome conhecimento de pessoas que se preocupam com a saúde, igual a você, quando prefeito, que tinha trânsito livre, que era a pessoa muito próxima do governador Cid Gomes, mas mesmo assim você continuou lutando, batalhando, e nos conta essa história, como foi a doação do terreno, de que forma foi feita isso, já que você é um dos mentores, portanto, da Policlínica de Limoeiro. Bem, quando eu perguntei muito ao Cid para a gente vir a Policlínica aqui para Limoeiro, o CEL e a Policlínica, eu perturbei demais, dizendo que eu perturbo demais, enquanto eu não consigo, não sucede, né? E eu brincava com ele e dizia, no dia que você não puder, diga que não pode. Mas se você ficar na dúvida ou prometer, você pode ficar tranquilo que eu fico cobrando direto. Então, o que foi que ele disse? Eu preciso de um terreno próximo dentro da cidade e que seja próximo à rodoviária. Porque vai vir muita gente da cidade circunvizinha que vai vir muitas vezes de ônibus e não pode muitas vezes chegar na rodoviária, pegar um táxi, vai ir para a Policlínica. E nós disponibilizamos um terreno aqui, para você ter uma ideia, em torno de 10 mil metros quadrados, 1 hectare, para fazer o CEL e a Policlínica. E eu sou muito grato aos vereadores, a Câmara de Vereador, é muito decente a Câmara de Vereador de Limoeiro. Na hora que a gente pressionou, foi até por unanimidade a doação desse terreno. Nós compramos um terreno, por sinal foi muito pesado para a prefeitura, mas a prefeitura aguentou esse peso de comprar o terreno e repassar para o estado para fazer esse equipamento. Então realmente foi um trabalho muito intenso nosso, foi um trabalho muito intenso do grupo de prefeitos dessa micro-região. Eu sou grato a todos ex-prefeitos e os prefeitos que continuaram, exatamente porque foi um equipamento que foi muito importante e eu assim, sou muito grato ao governador por isso e tenho certeza que a população de Limoeiro e a população da micro-região, da regional aqui de saúde de Limoeiro, foi muito grato também por esse equipamento. Dilma, vamos falar agora de administração. Por quê? Porque quem foi um ótimo prefeito terá a melhor resposta e poderá avaliar melhor, analisar e dar um parecer tecnicamente e profissionalmente como homem da saúde e como homem público sobre o município como está no Limoeiro do Norte.
Está satisfatória a administração atual? Como está o município, já que você foi o grande prefeito outrora e tem, sem sombra de dúvidas, todo o cacife e conhecimento para poder falar sobre a questão? Limoeiro, quando eu entreguei a prefeitura de Limoeiro, entreguei e garanto umas coisas tudo em dia. Até quando eu entreguei a chave da prefeitura ao prefeito, eu disse a ele se algum funcionário, fora aquela folha de pagamento que eu deixei, a folha de pagamento para pagar no dia 5 de janeiro de 2013, o extrato bancário que tinha um recurso na conta que entrou de última hora no banco e não deu para a gente fazer a folha de pagamento. Fora aquela folha de pagamento, que está aqui a folha de pagamento e está aqui o recurso do banco, fora isso daí, se algum funcionário for cobrar você, se algum funcionário for cobrar, manda cobrar lá em casa. Se algum credor for lhe cobrar na prefeitura, manda cobrar lá em casa. De dezembro para trás, pode ir lá em casa. Porque eu tive maior preocupação de no mês de dezembro, por exemplo, as pessoas que eram terceirizadas, eu fiquei com eles até novembro, dizendo para eles que podia não dar para pagar e eu não ia botar um funcionário e não pagar. Eu, igual a prefeito, como prefeito. Então, eu tirei esse pessoal todinho e quando foi no final a gente fez o pagamento todo. Então, nós deixamos em dia. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. A administração aqui hoje, primeiro, o prefeito não está cuidadoso com a contabilidade. O prefeito não está cuidadoso com a sua contabilidade propriamente dita. O prefeito não está cuidadoso com saúde. A saúde aqui está muito difícil. O prefeito não está cuidadoso com a cidade. E por sinal, que Deus permita que ele fique bom para vir cuidar da cidade, porque a cidade está muito descuidada. E assim, eu tenho informação que ele está doente, e Deus proteja para ele ficar bom para vir cuidar dessa cidade, porque está muito difícil, ou seja, está muito difícil. Os municípios, de um modo geral, para administrar, estão com dificuldades, mas Limoeiro está com problema de gestão. Quando tem problema de gestão, a situação é muito difícil. Então, prefeito, se você tiver doente, que Deus lhe abençoe, você fique bom e venha cuidar da prefeitura, que o negócio aqui está meio desmantelado. O cavalheiro, por sinal, o Dilmar. Eu gostaria também de saber sobre a política do Estado. Quer dizer, ainda existem definições a serem colocadas definitivamente em prática, dependendo aí de como vai ficar esse quadro. Ora, portanto, se apresentam aí, pelo menos, alguns pré-candidatos a governador do Estado. Eu disse a pelo PMDB, que, segundo uma pesquisa feita, está liderando. Se as eleições fossem hoje, segundo essas pesquisas, eu disse seria o governador. O Cid Ferreira Gomes, que é o atual governador, tem pelo menos 3 candidatos. Os mais fortes aí seria, portanto, os pré-candidatos, melhor dizendo, pré-candidatos, seria o Zezinho Albuquerque, presidente da Assembleia, o vice-governador, portanto, e teria uma terceira candidatura. Dilmar, nos faça uma análise do quadro atual político com relação à sucessão do governador Cid Ferreira Gomes e nos diga, na sua avaliação, na sua ótica, quem poderia ser o pré-candidato do governador Cid Gomes, já que você é um conhecedor profundo da política do Estado do Ceará. Bem, eu acompanhei muito bem ao Cid, inclusive o Cid uma vez me perguntou, quando eu fui lançar o ex-deputado Maílson, a candidata a prefeito de Limoeiro. Antes disso, eu queria dizer que o que nós estamos falando aqui, assim, são de pré-candidaturas. O que nós estamos falando aqui são de pré-candidaturas para evitar problema de você fazer política antes da época, antecipada, aí vai dar problema. Então, eu conversando muito com o Cid, e uma vez ele me disse a seguinte coisa: disse, me diga uma coisa, se você lançar o candidato Paulo Duarte a prefeito de Limoeiro, você acha que ele vai lhe trair? Num percentual, o que é que você acha? Eu digo, tem certeza, 100%. Aí ele disse, então não adianta você ser o candidato. Ele disse, eu só lanço o candidato que tenho 100% de certeza que vai ser meu companheiro político. Então, quem é que ele tem 100% de certeza que apoia ele em qualquer situação? Tem 100%? Numa pré-candidatura, por exemplo, diz assim, eu quero. Mas, na minha opinião, o candidato do Cid passa a ser Leônidas Cristino. Para você ter uma ideia,
Leônidas é uma pessoa excelente. Para você ter uma ideia, o Cid removeu ele da prefeitura de Sobral e eu acho que blindou ali o Leônidas Cristino, e é uma pessoa excelente. Então eu acho que está dentro desses dois. É minha opinião. No entanto, a candidatura de Eunício, a pré-candidatura de Eunício tomou as ruas, realmente. Realmente, o Eunício está numa situação muito privilegiada e é uma pessoa que ele tem penetração na sociedade como um todo, principalmente na zona rural, principalmente com esses projetos que ele lançou em Brasília. Ele ficou uma pessoa assim, de um bom humor junto à população do estado do Ceará. Então, Eunício é um candidato muito forte e tenho certeza, sendo ele eleito, ele é uma das pessoas que vai fazer muito bem pelo estado do Ceará. Lembrando que o Cid, na minha ótica, foi um grande governador em termos estrutural para o estado do Ceará, é um grande governador. E realmente todos nós entendemos que a estrutura é muito grande, só que ele está levando um problema. Primeiro, a saúde, ela está muito complicada, mais do que a saúde, é porque é gente demais para um equipamento. Você pega um hospital daquele de Messejana, vai lá para você ver como é que está. Agora, é um hospital de ponta, é um hospital excelente, só que a demanda é muito grande. Na área da segurança pública, nós estamos num problema violento no Brasil inteiro. E o Ceará, mesmo ele investindo muito, o Ceará é uma das cidades muito violentas do Brasil. Então, de modo que é um estado muito violento do Brasil. De modo que ele está levando ele está tendo esses problemas e não pode esquecer que ele foi um grande governador em termos estrutural para o estado do Ceará. Dilma, só falta eu lhe fazer essa pergunta. O ex-prefeito, o ex-presidente da APRES, o pai de família, o amigo do povo de Limoeiro, principalmente da pobreza, já se definiu em quem vai votar ou quem apoiará desses pré-candidatos que aí estão? Bem, esses pré-candidatos aí tem muitos. Eu tenho da seguinte maneira: como o prefeito de Limoeiro é muito agressivo, é muito turbulento, ele vem de regime militar. Eu até entendo que o regime dele como delegado é o regime militar, ele é muito turbulento. Eu venho dizendo, o palanque que o prefeito de Limoeiro estiver, eu estou no outro. Né? Então, eu estou vendo aí que ele se aproximou muito do governo, apesar do Ciro dizer, o Ciro dizia que ele era uma cobra, esse rapaz vai morder a gente, isso é uma cobra. Mas ele está muito próximo ao Ciro, está muito próximo ao Cid. Se isso for verdade, eu estou no outro palanque. Em outras palavras, o palanque que ele tiver, eu estou do outro. Lógico que eu tenho assim uma amizade com o pré-candidato Eunício, desde a casa do estudante do Ceará. Ele é parente da minha esposa, lá de Lavras da Mangabeira, é uma pessoa que eu tenho muito respeito e vou dizer para ele, se o prefeito meu estiver no seu palanque, eu já disse inclusive para ele, eu disse, não conto mais comigo, mas eu acho que ele não vai estar, e nessa situação a simpatia pela candidatura do Eunício é muito forte para mim e eu tenho conversado muito com o Eunício em relação a isso. No entanto, eu preciso dizer que, apesar da aproximação nossa com o governador do estado, já está com 1 ano e 5 meses que eu saí da administração, que nós deixamos a prefeitura, e até hoje o governador não chamou a gente nem para perguntar o que era que a gente ia fazer, não perguntou nada. Por outro lado, ele tirou os secretários e voltou para a Assembleia, e o Maílson saiu da Assembleia, o Maílson era deputado, era suplente, estava assumindo, e também não chamou o Maílson. Por isso que eu achei, assim, eu acho que ele está fazendo com a gente, igual como ele fez com o ex-prefeito Adler da Morada Nova. Simplesmente deixou no canto esquecido. Mas aí, vamos esperar esses pré-candidatos para a nossa definição ser muito forte, e eu só defino quando tiver essa candidatura de governador, para evitar que eles tomem uma posição e a gente tenha tomado uma posição contrária àquela lá e precisa a gente recuar. E é muito ruim o político se recuar, por isso que eu estou esperando a posição dos pré-candidatos, qual será o rumo tomado por cada um.
Inclusive, amanhã, sexta-feira, o governador vai estar, portanto, na cidade de Iracema, na Câmara Municipal, quando haverá a outorga de título de cidadania. E o Eunício Oliveira vai inaugurar a agência do INSS, vai estar lá, porque foi através do Eunício que veio a agência do INSS para Iracema. Quer dizer, você vai estar lá, eu já conversei com você em off, mas para a gente concluir a nossa entrevista, nos diga uma coisa. Você falou na questão do Maílson. Eu vou pegar essa deixa assim. O Maílson, ele é pré-candidato a deputado estadual, porque comenta-se também nos bastidores políticos da possibilidade do seu nome, Nilmar, para ser pré-candidato, portanto, a deputado estadual. Como fica essa situação? Maílson e Eunício, já que vocês são aliados politicamente na cidade de Limoeiro do Norte. Bem, em relação ao Maílson, nós não temos nenhum problema. A posição que nós tomarmos é a posição do Maílson. Ou então uma pré-candidatura, antes disso, deixa eu te corrigir um pouquinho aqui que você falou, do governador Eunício, que estava no pré-candidato a governador Eunício, vai estar recebendo o título de cidadania lá em Iracema. E nesse instante a gente estava com o vereador, quando ele ligou para a gente, o Evaristo, me convidou para ir lá e eu disse que amanhã eu ia lá em Iracema ver exatamente, assistir essa sessão, que eu disse vai ser o novo cidadão lá de Iracema. Então, eu e Maílson não temos nenhum problema. O que não definir está definido. Agora, o que é que eu estou falando? Nós temos aqui, em Limoeiro, são 15 vereadores. Desses 15 vereadores, 8 acompanham para onde a gente vai. São as pessoas muito decentes. O presidente da Câmara, inclusive, é do nosso grupo político. Lógico que na hora de nós trabalharmos essa pré-candidatura, eu sou daqueles que gostam de definir em grupo. Quando você define grupo, ninguém fica chateado. É bom que a gente defina. Chama o grupo de vereadores, depois chamamos os cabos eleitorais, os amigos nossos, e a gente define um conjunto. Se essa vontade seja por uma pré-candidatura minha, eu estou à disposição. Se for de outro, estou à disposição. Então, de modo que a gente não tem problema esse grupo. O que a gente definimos todos juntos. Muito obrigado, portanto, ao meu amigo particular, ex-prefeito, presidente da Prece, ex-presidente da Prece, João Nilmar, por este bate-papo, por essa entrevista tão importante, que, sem sombra de dúvidas, vai esclarecer algumas pessoas que estão desinformadas nos diversos campos, saúde, política, etc. Eu fico à vontade das suas considerações finais. Bem, obrigado, Marcelo, obrigado por você vir até aqui em Limoeiro. Nós estamos aqui até no consultório odontológico, onde eu vim olhar aqui um colega nosso aqui que está com um problema. Eu fico muito satisfeito quando eu vejo pessoas que fazem política ou que fazem com que a sociedade tome conhecimento, ou que faz, ou que tem a profissão de bem informar, que informe desta maneira que vocês estão fazendo. Você só cresce quando você dá uma informação equilibrada e correta. Então, você está por detrás do microfone, as pessoas que estão do outro lado acreditam muito em você. E se você disser uma mentira, aquela pessoa está acreditando uma mentira sua. Então, parabéns pela maneira, pelo profissional de imprensa que vocês são. Parabéns pelo esse trabalho que vocês executam. É isso daí que dá credibilidade às pessoas que fazem a imprensa. Então, eu parabenizo você. Você tem um amigo aqui também, você tem, não sei se é correligionário, ou pelo menos é colega. Por exemplo, eu digo sempre ao Flávio Costa também a mesma história. Faça política, faça a imprensa equilibrada. Se vocês fizerem a imprensa equilibrada, você divulgando o correto, o certo, o real, vocês nunca mesmo vão ficar à margem do ideário popular ou da ideia das pessoas que escutam você. Então, parabéns por esse tipo e muito obrigado por você me dar a oportunidade de fazer esse esclarecimento à população, principalmente em Limoeiro e dessa nossa micro-região. Um abraço assim. Com imagens de Ayrton Ferreira, Rosil Bezerra, o Trovão do Vale do Jaguaribe, na TV SBR, a notícia em cima da hora.